Caminhando então na leitura de Totalidade e Infinito, de Emmanuel Levinas, vamos então para a parte B da primeira sessão 1, percorremos o prefácio, a parte A, e agora então vamos encarar essa parte B, que me parece é uma parte de demora e de aprofundamento maior nos conceitos que ele havia nos apresentado no prefácio e na parte A. O Levinas, ele começa abordando aquilo que vai ser uma espécie de lugar, máximo lugar de maior expressão de uma ética do outro, que é o rosto, né? E ele começa dizendo que o rosto é o modo como o infinito se apresenta, e se apresenta exatamente no momento em que ele ultrapassa a ideia de infinito em nós, em mim. Então essa ultrapassagem de um infinito, da ideia que eu tenho do infinito, ela se expressa, e essa expressão, esse lugar de expressão é exatamente o rosto. O conteúdo do rosto, o conteúdo dessa expressão, desse apresentar-se que é o rosto, é o que o Levinas aponta como o discurso, a palavra, a fala. O Totalidade e Infinito não é um livro onde esse conteúdo do rosto será melhor abordado. Eu creio que, embora o Vestígio do Outro, que é um texto próximo de Totalidade e Infinito, né, publicação muito próxima, ele já toca nessa questão da fala, pela ideia de rastro, de vestígio. O próprio Totalidade e Infinito traz a expressão do rosto como tendo um conteúdo discursivo, como tendo um conteúdo de linguagem, mas não é aqui que ele vai demorar-se nisso, demorar-se nos seus paradoxos, nos seus problemas, responder, por exemplo, a Jacques Derrida, que o intervém de uma forma bastante incisiva nessa questão. Ele só vai fazer isso no outro Remanquetra. A impressão que eu tenho é que no Totalidade e Infinito, a linguagem, o discurso ainda é um tema tímido. É como se o rosto ainda guardasse uma espécie de linguagem muda, silenciosa, que o Levinas vai procurar discorrer e vai procurar descrever e trabalhar conceitualmente, filosoficamente, de uma forma bastante contida nessa abordagem mesma da linguagem. Então, o discurso aparece, e esse é um momento, dentre outros, no livro em que o discurso aparece como esse conteúdo do rosto, mas ele é sempre deixado como um pano de fundo para o próprio rosto, para a própria inserção do rosto na cena ética. Então, no parágrafo 65, o Levinas diz: abordar outrem no discurso é acolher a sua expressão, onde ele, o outrem, o outro, o rosto, ultrapassa a ideia que um pensamento tiraria dele. Então você vê que, embora o discurso seja aí a explicitação do conteúdo do rosto, o que o Levinas está dizendo é exatamente de uma ultrapassagem, de uma ideia de infinito que eu tenho do outro, para esse infinito que é o outro, expresso no rosto e que me interrompe na minha própria ideia de infinito. Então, continuando a citação, pois, receber de outrem além da capacidade do eu, o que significa exatamente ter a ideia do infinito. Mas, eis a novidade, eis a grande contribuição levinasiana, culminará com a ultrapassagem do subjetivo, a ultrapassagem do sujeito, isto é, o infinito é um para além da ideia do infinito. O infinito é exatamente essa ultrapassagem da ideia do infinito. E aqui, embora Descartes se faça presente pela ideia do infinito, quem está presente de fato aqui é Hegel, para quem uma ideia nunca é ultrapassada pela realidade, mas há sempre um jogo lógico, conceitual, entre a ideia e a coisa, de modo que um é a condição de realização da outra.
né? E isso é muito importante porque é isso que está em jogo para Levinas nesse momento. Quer dizer, como que o infinito ultrapassa a própria ideia de infinito, como o infinito, que é o rosto, que tem um conteúdo de fala, de expressão, ultrapassa a ideia subjetiva, a ideia intuitiva, a ideia intelectiva, inteligível que eu possa vir a ter desse infinito. Se a gente pensa, por exemplo, com Hegel, a transcendência absoluta, que é Deus. Vamos tentar entrar um pouco nesse jogo que faz o Hegel, né? O absoluto, a transcendência absoluta, que é Deus, guarda uma negatividade. No seu bojo de absoluto, ele tem um outro que não Deus, ele tem um outro de si. Esse é precisamente o movimento sacrificial da filosofia hegeliana, da dialética hegeliana, que a gente pode tomar, por exemplo, como modelo a kenosis grega, que é exatamente essa ideia de que o absoluto, a ideia do infinito, vamos dizer, a ideia de uma transcendência máxima, para usar um termo aristotélico, o primeiro motor traz em seu bojo uma alienação, um movimento de alienação, um movimento de... E esse é o princípio da kenosis, né? Que é um ato de esvaziar-se a si mesmo, sem perder a sua própria identidade, né? Isso é muito importante, assim, é um esvaziar-se, mantendo-se o mesmo, mas exatamente para fazer-se abertura ao outro. A kenosis, a ideia da kenosis que está presente nesse movimento transcendente de Hegel, do absoluto que é Deus, marca uma separação de si, uma negação de si, mas por exteriorização. Então, na prática, o que o Hegel faz dentro desse movimento lógico, e que é constitutivo do desenvolvimento mesmo da essência divina, é um movimento lógico em que Deus nega-se necessariamente no seu Filho Cristo. Ele conquista um espaço. Ele se esvazia negando a si mesmo, o que é um escândalo para a teologia protestante, inclusive, da época, né? Como que Deus pode negar-se a si no seu Filho, se a negação aparece como uma espécie de falta, né? ou de mácula que Deus traria enquanto auto-sacrificasse no seu Filho. Só que isso é resolvido por Hegel de modo a autodeterminar-se na terceira pessoa, ou na integração de um Espírito, o Espírito Santo. Então essa trindade faria o jogo lógico de uma transcendência absoluta que seria Deus nas mãos de Hegel. Por que eu estou trazendo isso com Levinas? Que Hegel é sempre um fantasma, é sempre um espectro da totalidade para Levinas. O que ele entende por totalidade é onde o infinito irromperia de uma forma ética, que para Levinas falta a totalidade. Essa totalidade ela é muito bem compreendida a partir da filosofia hegeliana. Porque, ao contrário desse movimento lógico de desenvolvimento da essência divina, por exemplo, por que eu estou tomando Deus aqui com Hegel? Porque a transcendência, é o infinito. Para usar um termo do Levinas, é o infinito. Para Levinas, ao contrário desse jogo lógico, ao contrário dessa dialética, dessa kenosis, cujo princípio é esse autossacrifício, que ganha espaço, que quer sair do mesmo, que quer alongar-se historicamente, mas que faz um retorno de sentido a uma instância originária. Essa transcendência absoluta, para Levinas, ela tem que se produzir no finito. Isso para Hegel não é estranho, né? Porque o infinito se produz no finito também para Hegel, se produz na história, historicamente. Mas para Levinas, a grande questão aí é que essa produção da transcendência absoluta, ela é inintegrável, ela não se reintegra, ela não se resolve. Por que isso?
Que movimento filosófico é esse que traz para nós essa contraposição tão radical num fundamento importante para os dois, tanto para Hegel quanto para Levinas, que é esse outro que aparece no seio do mesmo. Enquanto que para Hegel há uma reintegração, há uma totalização pelo próprio movimento do espírito, né, pela própria inteligibilidade que é o espírito, a história, o finito, para Levinas essa negação, ou esse outro, que não é a negação, porque não nega o mesmo, ele rompe frente ao mesmo. E isso se dá não por um movimento dialético, mas por um movimento de separação metafísica. E essa separação metafísica, ela faz aparecer duas posições muito claras no finito, que é o eu como psiquismo, e ele vai tratar disso agora, nesse momento, na parte B, e o outro como rosto. Um rosto que não é uma eventualidade, não é um acontecimento, mas é um absoluto. Impõe-se, portanto, nesse movimento levinasiano, uma experiência moral concreta, que Hegel não tardaria em dizer que também faz, né? Só que em Levinas, essa inserção concreta de uma relação ética não é uma eticidade, não é uma integração sistemática como resultado o Estado ou como resultado um nós, uma coletividade, mas ela aponta para uma assimetria absoluta na relação. Uma assimetria das pessoas da relação ética, do eu e do outro, do mesmo e de outrem. Essa assimetria decorrente da separação pressupõe, portanto, uma diferença muito radical entre as pessoas do discurso e as pessoas da relação ética. E ela aponta algumas impossibilidades que não são resolvíveis por um sistema dialético da história, nem idealista, nem materialista, nem qualquer sistema que requeira uma reintegração. Mas ela aponta a assimetria na relação ética, ela aponta precisamente a impossibilidade radical de, primeiro, ver-se de fora. Ver-se fora da posição que ocupa frente ao outro. Eu não posso ver o eu e o outro a partir de um drone ou a partir de uma terceira pessoa que olhasse de fora a relação. Eu não posso me ver de fora, eu estou numa relação assimétrica. Além de tudo, além dessa impossibilidade, há também a impossibilidade de falar, portanto, no mesmo sentido de si e dos outros. Eu não posso dizer que o outro é um eu, como diz Husserl na quinta meditação, um outro eu. Como eu não posso dizer que eu sou o outro do meu outro, que frente ao eu que é o outro, eu sou um outro. Para Levinas, a impossibilidade que a simetria aponta está precisamente não poder ocupar o lugar do outro. Eu não posso tomar a mim como o outro e não posso tomar o outro como eu. E por consequência, também há a impossibilidade de se falar um nós. E, portanto, de falar em nome de uma totalidade. A relação, portanto, a relação ética para Levinas é uma relação assimétrica e quem pontua essa assimetria é exatamente a noção de rosto. Vamos deixar um pouco fechar a discussão dessa parte e como o próprio Levinas faz, e vamos abordar duas noções, duas palavras que compõem a argumentação nesse momento: psiquismo e ateísmo. Levinas se dedica a abordar essas duas noções nessa parte e são fundamentais para a argumentação. Psiquismo ao contrário do infinito, o psiquismo é um acontecimento do ser, é uma assunção do ser, é um posicionamento, é a assunção de uma posição na cena do ser, na cena da existência. E é o psiquismo enquanto
essa posição pela consciência ou pelo inconsciente na existência, no anonimato da existência, é que o eu resiste à totalidade. A forma do psiquismo reagir à totalidade é se posicionando enquanto um psiquismo. E esse psiquismo é exatamente o aparecimento do ego, a cena do ser, a cena da existência. E para Levinas é a causa do ser, é a causa mesma do ser, é o aparecimento do ego. Quer dizer, o psiquismo articula posteriormente a sua assunção uma separação. É o psiquismo que articula a separação metafísica do eu e outrem, do eu e do outro, em que eu sou o ponto de partida dessa relação. A gente já tinha falado isso, né? O eu, enquanto abertura à relação ética, é o ponto de partida, porque é essa posição na existência. Enquanto que ele só, de forma solitária, preso à existência, preso à cena anônima da existência, o psiquismo seria apenas uma interioridade em gozo de si mesmo, em fruição. É o termo do Levinas, em fruição. O psiquismo, portanto, é interioridade como fruição e é abertura à relação ética. Por que é importante o psiquismo para Levinas enquanto ele está pensando na relação com o outro? Porque o psiquismo é aquilo que o vê enquanto interioridade e portanto, o vê separado do outro. O vê aberto a uma relação assimétrica com o outro, dissimétrica com o outro. Quando ele se vê assim, quando ele se vê interioridade, quando ele se vê psiquismo, quando ele se vê ego, ele instaura para Levinas uma ordem diferente de história, diferente do tempo da história em que uma totalidade se constrói, que é isso que é a história para Levinas. Então, o nascimento de um psiquismo é o advento, é um começo absoluto, é um começo da relação, é o advento da separação metafísica. Né? Quando o Levinas fala do psiquismo, ele fala, portanto, da memória, e ele coloca a memória distante da história. A memória é exatamente aquilo que preserva o espaço da interioridade e que a faz resistir, porque a memória é aquilo que resgata o psiquismo enquanto tal, e não como uma contabilidade a mais no cálculo da história. A tese do primado da história, por exemplo, em Hegel ou mesmo Marx, né, constitui para Levinas a compreensão não apenas da impossibilidade do infinito e do infinito enquanto impossibilidade, aquelas impossibilidades que falávamos e que permite a relação ética, e só assim permite a relação ética, mas ela é também a impossibilidade mesma da relação ética. Por quê? Porque é o sacrifício tanto do outro, tanto do infinito, como também da interioridade ou do psiquismo que instaura a separação metafísica necessária à relação ética. O segundo termo que o Levinas aborda nessa parte é o ateísmo, que está bem explicitado nos parágrafos 81 e 123 do Totalidade do Infinito. Um ateísmo. O que é um ser de ateísmo? O Levinas está em defesa de um ser de ateísmo. Um ser de ateísmo é um ser que, embora não sendo causa sui, embora não sendo um ser, vamos dizer, autossuficiente, né, inclusive numa espécie de material causal da sua própria existência, ainda que não seja uma causa sui, ele se afirma por uma vontade, por um psiquismo, uma interioridade, mas sem a participação em um mito. Isso é muito interessante que o Levinas vai trazer nessa parte, assim, essa defesa de um psiquismo como um ateísta. E ele não fala um ateu, pelo menos a tradução é assim, mas mesmo no francês é um ateísmo, é uma filiação a uma posição
em que o psiquismo não participa de uma narrativa que se põe como verdade, mas o que ele vai chamar de uma verdade sem justiça, porque seria a participação numa narrativa que daria sentido a si mesmo a partir da participação num todo maior, ou numa narrativa maior. E que, portanto, dessa participação mítica, ou dessa participação, o Levinas vai chamar também no sagrado, nesse mistério, que formaria uma outra totalidade, uma outra ordem, semelhante ao que a história faz, a participação nesse mito quebraria a separação metafísica da relação ética e englobaria o outro nessa narrativa mesmo, dando a ele o sentido que a narrativa confere, e não que o psiquismo tem frente ao outro, que o outro se apresenta no rosto enquanto infinito. Diz o Levinas no parágrafo 123, só um ser ateu pode relacionar-se com o outro e dispensar-se a si já dessa relação. Esse dispensar-se diz respeito a um ser ateu. Imagine um ser sagrado, um ser religioso não pode se dispensar de uma relação, porque ele confere sentido à relação, se não por si, pelo menos como participante de uma narrativa onde ele se vê em sentido. Então, se um ser pode dispensar-se da relação ética com outro, ainda assim, tendo uma relação ética com outro, ele é um ser ateu. Ele é um ser que confere ao outro um lugar por si, pelo próprio outro, e não por uma narrativa ou um mito, como diz o Levinas, que conferiria sentido ao outro, a mim, e a uma narrativa englobante de nós dois. Esse dispensar-se da relação que um ser ateu, só um ser ateu é capaz, compõe a lógica que o Derrida vai fazer dos impossíveis, ou dos absolutos, ou o que ele vai chamar de indesconstrutíveis, que ele faz, por exemplo, num texto chamado Como se Fosse Possível, que está no livro Papel Máquina. Ele vai dizer, por exemplo, de vários indesconstrutíveis ou absolutos que jogam uma lógica onde ele bebe exatamente aí, nesse ponto com Levinas. Por exemplo, o perdão. O perdão, para nós, o perdão não é tão evidente assim, mas no francês, perdão é pardon, é pelo dom. E o dom é algo que se caracteriza por uma profunda gratuidade. Quer dizer, o reconhecimento de um dom, de uma dádiva, ou mesmo a gratidão a ele, romperia a gratuidade do dom. Então, o dispensar-se que Levinas traz aqui como um ser ateu numa relação ética, e só um ser ateu, resgatando a frase, pode ter uma relação ética com o outro, esse dispensar-se de uma relação ética diz muito respeito ao que o Derrida está pensando de uma forma lógica, dentro do trabalho da desconstrução, nesse texto especialmente, onde ele diz, por exemplo, que a partir do momento em que numa relação de dádiva, numa relação ética, onde o dom acontece, eu agradeço, ou eu reconheço esse dom, eu quebro a gratuidade do dom. Aonde para manter a sua gratuidade, para manter o impossível que é o dom, eu teria que dispensar-me. No momento mesmo em que eu assumo a relação ética, em que eu assumo a relação por um dom, movido pelo dom. Voltando a Levinas, o ateísmo, portanto, ele deflagra, ele evidencia aquilo que torna possível uma relação ética, que é exatamente a separação. A separação é exatamente o que Levinas vinha dizendo como a condição metafísica da relação ética, E que ele também chama atenção nessa parte B
com uma relação de verdade com o outro. Essa verdade com justiça, que teria o ser ateísta, ela é justamente aquela verdade aonde uma teoria não fizesse parte, né? Aonde uma certa linguagem, um certo discurso que vem mesmo do seio da relação ética é mais fundamental do que a teoria. Então é uma verdade que não é encontrada na teoria, mas é encontrada na linguagem ou no discurso que se dá numa relação ética. Por quê? Porque o movimento que aciona essa linguagem, essa expressão, ela parte do pensado, ela parte do que acontece na relação e não do pensador. E não de uma instância de sentido anterior ou paralela à própria relação ética. A linguagem, diz Levinas, ela é sem a priori, é desejo sem objeto, e é, portanto, uma relação que excede o esperado. De modo que a significação que quer a teoria não é uma essência ideal, diz o Levinas, no parágrafo 95. O sentido, a significação, a verdade, que é o que ele está falando nesse momento no livro, não é uma essência ideal ou uma relação oferecida à intuição intelectual. Análoga ainda nisso à sensação oferecida pelo olho. Lembrando que é a fenomenologia que está no discurso levinasiano sobre a teoria, sobre a significação, né? Então a significação não é o que quer a fenomenologia, não é o que quer um eidos ou uma relação intuitiva que é análoga a uma relação do olhar, da visada, concreto. Não. A significação, a verdade, se a gente pode dizer assim, seguindo também o termo que é usado por Levinas, é por excelência a presença da exterioridade. Lembrando que a exterioridade, para Levinas, ela tem um rosto. Ela tem precisamente um rosto, não é uma exterioridade enquanto espaço, enquanto ganho de espaço, enquanto ganho enquanto um jogo lógico em que a relação do outro e do mesmo ganhasse em desenvolvimento. A exterioridade que o Levinas diz, que é a presença, por excelência, a presença da significação, é o rosto, é o outro, é o discurso do outro. E esse discurso, portanto, é a produção do sentido. Só que é uma produção de um sentido que não se produz por um pensamento solitário, como esse lugar de uma retidão intuitiva, vamos dizer, mas ele é dito e ensinado. E ele é dito por outra e ensinado por outra. O Levinas, isso para nós pode ser uma chave importante de leitura de Levinas, já que estamos num estágio sem estágio, num estágio sem escola. Essa pode ser uma chave importante de uma exterioridade que ensina. E se há ensino para Levinas, esse ensino só pode vir de uma exterioridade. E o que ensina essa exterioridade, né? O que ensina essa presença do outro, do rosto do outro como produção do sentido? Ensina a sua própria novidade. Cito numa frase no parágrafo 95 ainda, do Totalidade e Infinito. Trata-se de uma presença franca, de um ente que pode até mentir, mas não pode dissimular a sua franqueza de interlocutor, a retidão do seu olhar. Só o absolutamente estranho, diz Levinas, nos pode instruir. Estranho em que sentido? Só quem pode nos ensinar algo, só quem está na posição de mestre por uma relação ética, para Levinas, é esse absolutamente estranho, ou seja, é alguém que como a gente já tinha
abordado, a gente já tinha visto com Levinas, é um estranho no sentido de que é refratário a qualquer categoria, a qualquer tipologia, a qualquer classificação, a qualquer objetivação prévia ou intuitiva ou indutiva que se poderia fazer do outro, né? O outro não está, portanto, em nenhuma categoria. Esse outro que ensina, ele não ensina a partir de uma categoria, ele não ensina a partir de um lugar prévio, mas ele tem apenas uma referência a si, sem cuidade. Isso está no parágrafo 102. E tem a palavra, a fala, a expressão. Assim ensina. O que ensina, o outro que ensina, quem ensina para Levinas, não ensina como a maêutica, que quer despertar a ideia em mim e para mim, mas ensina a partir do outro que me apresenta ideias e coisas. Esse é um momento importante que o Levinas vai dizer que o que eu aprendo com o outro, eu aprendo não pelo objeto que é o outro, mas pela forma que ele se oferece na palavra de alguém, na fala de alguém. Ou seja, isso é importante porque isso tem uma contribuição metafísica muito inaugural com Levinas. É outrem que abre um mundo, é outrem que abre um tempo, é outrem que abre uma linguagem, é outrem que abre uma história e não o contrário. O que tem o estranho, absolutamente outro, a ensinar é exatamente uma inversão do que a história da filosofia sempre nos ensinou, de que um mundo abre ao outro, uma linguagem abre ao outro, uma história abre ao outro. Esse é o recado hegeliano. O que Levinas está dizendo é exatamente o contrário. É o outro, é outrem, é alguém que abre um mundo, que abre a linguagem, que abre a possibilidade da linguagem, que abre a possibilidade de uma história. A verdade, portanto, a significação, liga-se intrinsecamente a uma relação social, que é a justiça. E a justiça consiste, portanto, para Levinas, não uma relação de justiça, mas a justiça mesma, a justiça enquanto conceito, enquanto noção, consiste em reconhecer no outro, em outrem, esse mestre, isso que me ensina, esse que me ensina. Ao contrário, quando um discurso é injusto, por exemplo, é exatamente quando ele é retórico. Essa é a discussão que está nessa parte. A justiça por um lado e a retórica de outro. Por quê? Porque a retórica ela não dá espaço a que o outro abra uma linguagem, a que o outro ensine uma linguagem, que o outro ensine um mundo. A retórica é justo aquilo que abre a violência. Por quê? Porque é o que não permite que o outro venha antes do ensinado, que o mestre venha antes do ensinado. Aqui eu faço uma pausa para Derrida, no Violência Metafísica, porque esse é um dos pontos caros para Derrida. O discurso, segundo Levinas, é justo, portanto, quando ele parte do outro, parte de outro, e é violento e injusto, retórico, quando ele não aborda o outro de frente, mas quando ele aborda o outro de viés, quando ele imprime ao discurso do outro aquilo, a linguagem que me vem do outro, ao ensinamento que me vem do outro, uma economia, uma lisonja ou uma diplomacia. A questão para Derrida, no Violência Metafísica, é que a linguagem, e eu acho que essa é a tese de fundo do Violência Metafísica, a linguagem para Derrida ela é sempre violenta. E ao mesmo tempo, e a seu tempo, só a linguagem pode retirar a violência. O raciocínio de Derrida, que começa no parágrafo 76 de Violência Metafísica, mas que se prolonga de uma forma bastante explícita no 98, parágrafo 98, é de que, embora toda justiça comece com a fala, nem toda fala é justa. Mesmo a fala do outro nem sempre é justa.
diz o Derrida, se, como diz Levinas, só o discurso, a fala, pode ser justa, pode ser justo, e se, por outro lado, todo o discurso retém essencialmente em si o espaço e o mesmo, isso não significa que o discurso é originalmente violento? A tese derridiana, que contrapõe a tese levinasiana a respeito da fala, que se vem do outro é sempre justa e ela se torna injusta quando ela é atravessada por um mesmo, né? A tese derridiana é de que a guerra, ela reside no logos filosófico. A linguagem, ela é feita, o material da linguagem é violento, é a guerra, é a polêmica, é a defesa, é a crítica, é aquilo que se impõe como mesmo. Mas é exatamente assim, na mesma medida em que só por esse meio, pelo logos filosófico, pelo discurso, é que se pode conquistar alguma paz. De modo que não há guerra senão após a abertura do discurso. E a guerra só é extinta com o discurso, exatamente por ele. A linguagem, pois, tende indefinidamente para a justiça. No Força de Lei, o Derrida, ele identifica a desconstrução, esse trabalho do logos filosófico que ele, Derrida, o mesmo evoca, ele identifica como a justiça. Justamente reconhecendo e praticando a guerra em si. O discurso funciona mais ou menos para Derrida como uma economia da luz e da sombra, ou melhor, da luz e da violência. Luz contra luz, violência contra violência. E só assim, diz o Derrida, isso é muito interessante, só assim é possível evitar a pior violência. Não a não violência, não a paz que pressupõe Levinas a partir do discurso do outro, a paz que ensina, a paz que cria um mundo, mas a menor violência, porque o discurso é em si violento. Nas palavras do Derrida, só assim é possível evitar não a violência, mas a pior violência, que seria a violência do silêncio, da noite que precede ou reprime o discurso. Quando ele diz dessa pior violência do discurso, trazendo a metáfora da noite, que precede o discurso e que reprime o discurso, o próprio discurso, ele está pensando notadamente na noite dos cristais. A metáfora da noite aqui como a pior violência, marcada por um judeu, não é outra noite senão a noite dos cristais que matou e violentou e reprimiu, e foi a pior violência antes dos campos de concentração nazistas. Toda a argumentação de Derrida em torno disso que a gente está chamando de uma forma bastante genérica de linguagem, porque aparece em Levinas pontualmente como discurso ou fala, o Derrida apresenta o seu argumento em torno da escrita, né? Esse caráter econômico da violência que traz o discurso em abrir a violência e só assim a trabalhar contra ela pela menor violência possível. Toda essa argumentação derridiana, ela gira em torno da escrita ou da escritura, se a gente quer manter o radical da técnica, da techné, né, o tura aí da escritura, que traria esse trabalho sintático, esse trabalho de arranjo, esse trabalho disseminado do rastro que compõe a linguagem ou esse discurso, que o Levinas está chamando por discurso em Derrida, acontece em torno da escrita. E talvez isso seja uma diferença importante com Levinas. Talvez essa seja a grande diferença e talvez esse seja o grande trunfo de Levinas numa resposta a Derrida.
para quem a discussão sobre o discurso acontece em torno do rosto. E o rosto não é a escrita, o rosto não inscreve nada. Embora o rosto a gente vê exatamente no vestígio do outro, no rastro do outro, o rosto estando para além da forma, mais além da forma ainda do que quer Derrida, já que ele mantém uma inscrição, em certa medida uma forma, o rosto seria aquilo que é radicalmente para além da forma. E, portanto, a relação com o rastro ou com o vestígio, que é o infinito, é uma relação talvez mais estreita. E é esse o trabalho que Derrida vai fazer na desconstrução, né? A desconstrução é feita exatamente evidenciando o rastro da linguagem. Mas isso é uma discussão que eu vou estar sempre tentando trazer à tona com Derrida, de certa forma permeando a argumentação levinasiana, né? E que, de certa forma, é respondida por Levinas, pelo menos nesse momento, através do rosto. E esse é o ponto que fecha a parte B, o rosto. O rosto fala, é isso que está dizendo Levinas. A manifestação do rosto, a presença dele frente a mim é já um discurso, é já discursiva. E sendo assim, o rosto desfaz a cada instante a forma que oferece, como que se estivesse adequando ao mesmo, adequando a espera, a expectativa do mesmo, para justamente se apresentar como outro. O rosto é nu, diz Levinas, e a nudez é um caráter mais definitório do que é o rosto, a nudez. Diz o Levinas no parágrafo 114, Totalidade e Infinito. A nudez é o excedente que uma coisa pode ter por seu ser sobre a sua finalidade. A nudez é o excedente do ser sobre sua finalidade. A excedência do seu sentido sobre a sua utilidade, sobre o seu pragmatismo. A nudez é o absurdo que tem a coisa. Absurdo em relação ao sentido dado, esperado. É, portanto, opacidade e resistência a esse sentido esperado. Tentar revelar o sentido do rosto, diz Levinas, é ferir a sua nudez, que se voltaria contra mim por si próprio, isto é, sem referência a um sistema ou mesmo a mim. Reconhecer outrem, portanto, situar-me na existência a partir da interrupção que o outro se oferece ao meu psiquismo, é reconhecer uma fome. O outro é colocado por Levinas como esse lugar da fome. O que é uma fome? Fome é alguma coisa que demanda por uma pergunta fundamental, por exemplo, que demanda por uma questão, que demanda por uma necessidade, que demanda pela presença mesma de si, como estranho, como aquilo que refaz um pensamento, como aquilo que interrompe um psiquismo, como aquilo finalmente que atravessa a minha liberdade. E esse rosto que atravessa a minha liberdade, ele de certa forma tem uma inscrição que não obedece ao caráter lógico da desconstrução em Derrida, mas é uma inscrição que de certa forma fala. E essa inscrição é dupla. O rosto diz duas coisas. Você pode me matar, você pode me ferir. O rosto tem uma fragilidade que lhe é própria, uma fragilidade que a nudez estampa. Você pode me matar, você pode me ferir, você pode me humilhar, você pode me aniquilar, mas não faça. Mas não me mate, não me aniquile, não me humilhe, não me fira. Essa é a dupla inscrição do rosto.
Então o rosto tem uma fragilidade onde a sua nudez expõe uma permissividade, porque o rosto é nudez, é fragilidade, é exposição absoluta, e é um absurdo que não diz o sentido na sua própria nudez. Ele resiste ao sentido, na verdade. Então ele é essa exposição frágil que como se dissesse, você pode me matar. Mas, junto a isso, há uma segunda inscrição, que é justamente uma espécie de limite à minha violência. Porque junto ao você pode me matar, existe a inscrição segunda, que é, mas não faça, não me mate. O rosto, portanto, coloca um limite à minha ação violenta. Assim como o outro é um limite à minha liberdade. Por isso, Levinas termina essa parte dizendo que a linguagem lança nesse sentido de inscrição dupla do rosto as bases para o comum, para a comunidade, para uma sociedade que conhece a fome e cuja associação passa necessariamente pela mediação das coisas, passa necessariamente por um lugar no mundo. Nessa associação, que é a comunidade, a presença de outrem equivale, pois, ao colocar em questão a minha alegre posse do mundo. O Levinas, ele sempre se vale de um pensamento do Pascal, que ele é muito caro e é bastante presente nas suas falas, que é quando o Pascal diz: o meu lugar no mundo é o começo da usurpação de todo mundo. O meu lugar ao sol, é a expressão do Pascal, o meu lugar ao sol é o começo da usurpação de todo mundo.